Olá! Vamos conversar sobre o uso estratégico de instrumentos de gestão no desenvolvimento socioterritorial? Ao iniciar a unidade 2, trago alguns questionamentos. O que são instrumentos de gestão? Quais as contribuições para o desenvolvimento socioterritorial? Para responder a esses questionamentos, me cabe apontar os desafios que se impõem. Inicialmente, discutiremos o desenvolvimento e o seu planejamento, buscando apresentar instrumentos que possibilitem conhecer as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais, reconhecendo as demandas e potencialidades, a fim de subsidiar a gestão social na construção de suas propostas de ação. Apontaremos também os instrumentos de análise para a gestão territorial. Antes de discutir instrumentos de gestão, trago aqui a concepção de desenvolvimento construída por Sachs, já que o autor aponta uma concepção de desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Para Sachs, o desenvolvimento, diferente do crescimento econômico, busca uma reaproximação entre a economia e a ética, sem esquecer a política, já que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da multiplicação da riqueza material. O desenvolvimento sustentável apresentado por Sachs apoia-se em 5 pilares: social, ambiental, territorial, econômico e político. Para que haja sincronicidade entre os pilares, faz-se necessário estratégias nacionais diferenciadas, mudando os padrões de consumo, promoção do desenvolvimento endógeno e inclusivo. O desenvolvimento sustentável começa com a gestão do território, de forma a promover a capacidade local de planejamento. A ação pública demanda instrumentos. A instrumentação é uma forma de orientar as relações entre a sociedade civil e a sociedade política, por intermédio de dispositivos que misturam componentes técnicas e sociais, uma temática que demanda problematização. Veja, instrumento é uma técnica de dominação, um meio de orientar as relações entre a sociedade política e a sociedade civil. Os instrumentos de ação pública revelam transformações da ação pública. Os instrumentos não possuem neutralidade e produzem efeitos específicos que seguem uma lógica própria da ação pública. A instrumentação é marcada pela orientação funcionalista. Instrumentos de ação devem ser desenvolvidos a partir do engajamento dos atores encarregados de definir os objetivos das políticas, sendo um elemento de recomposição do Estado. Quanto à tipologia, podemos dizer que os instrumentos são legislativos e regulador, de convenção e incentivo, econômico e fiscal, informativo e de comunicação. No campo político e na ação pública, o instrumento é um dispositivo técnico com vocação genérica, que porta uma concepção concreta da relação política-sociedade, tendo uma concepção de regulação. Eles podem ser 1. Instrumento, tipo de instituição social, por exemplo, recenseamento, cartografias, regulamentação, taxação, entre outros. Pode ser também uma técnica, ou seja, um dispositivo concreto que operacionaliza o instrumento. Por exemplo, nomenclatura estatística, a escala de definição, o tipo de figuração, o tipo de lei ou decreto. Pode ser ainda uma ferramenta, ou seja, um microdispositivo dentro de uma técnica. Por exemplo, a categoria estatística, a escala de definição da carta, o tipo de obrigação prevista em um texto, uma equação que calcula um índice, entre outros. A despeito da tipificação e dos diferentes níveis, ainda que se considerar os propósitos, há instrumentos de múltiplos propósitos, já que na sua concepção e configuração lhes são atribuídas finalidades e propriedades. Há ainda instrumentos de escopo genérico, que possuem vocação para serem aplicados a problemas setoriais diversos. Os instrumentos são, evidentemente, instituições, porque eles determinam, em parte, a maneira como os atores se comportam, criam incerteza sobre os efeitos das relações de força, conduzem a privilegiar certos atores e interesses e a afastar outros, constrangem os atores e lhes oferecem recursos e veiculam uma representação dos problemas. Os atores sociais e políticos têm, portanto,
capacidade de ação muito diferentes em função dos instrumentos e do território. Cabe destacar o que são atores sociais. Podem ser proprietário dos meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado, grupos sociais excluídos, entre outros. A ação dos agentes sociais cria e recria configurações espaciais a partir das suas ações. Cria e recria espaços impregnados de materialidade, tais como campos cultivados, estradas, represas, centros urbanos com ruas, bairros, áreas comerciais e fabris. Cria e recria espaços também impregnados de subjetividades, tais como estética, status, etnicidade e sacralidade, plenos de significados diversos. É preciso estabelecer a relação dos atores sociais e políticos, agentes sociais, da produção do espaço em suas diferentes configurações na escala espacial. Destaca-se que escalas espaciais são marcas e matrizes da ação do homem inserida em sua complexa espacialidade, que envolve distintos propósitos, meios e sentidos. Agora, atenção! É preciso priorizar o planejamento urbano, humanista e cuidadoso, de modo a acomodar as pessoas que usam o espaço urbano. Todos esses conteúdos que falamos aqui brevemente estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Ao consultar o material, não deixe de interagir com os tutores e demais colegas. Bons estudos e espero ter contribuído para a sua formação.